Olá pessoal, olá, como é que vocês estão? Vamos aguardar o pessoal chegando aí. Enquanto isso eu vou escrevendo o tema da live aqui, que é o que são investimentos de renda fixa e quais são os investimentos que rendem mais. É isso? Então vamos lá, vamos começar. A galera tá chegando aí. Vamos começar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à live de aquecimento para a semana do investidor iniciante. Eu vou falar hoje sobre investimentos de renda fixa. Eu estou escrevendo aqui que eles podem render até mais do que a renda variável. Claro que se você está começando, você não sabe o que é renda fixa, não sabe, né, o que é renda variável. Então é por isso que eu vou explicar para você hoje, né, o que é esse investimento. Não aumentou a letra aqui. O que é esse investimento de renda fixa, o que é esse investimento de renda variável. Então, mais uma vez, acho que está transmitindo, está tudo certinho aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, o meu nome é Maicon Lima e, repetindo, essa é a primeira live de aquecimento para a semana do investidor iniciante. Nesse evento de aquecimento para a semana do investidor iniciante, eu defini 5 oportunidades e 5 dúvidas que normalmente as pessoas que começam a investir elas encontram antes de conquistar a sua liberdade financeira. Gente, eu não conectei o microfone. Deixa eu conectar aqui. Beleza, microfone conectado. Show de bola. Agora, acredito eu que o som vai ficar até melhor. Então, essas 5 oportunidades e essas 5 dúvidas que principalmente o investidor iniciante tem antes de conquistar a sua liberdade financeira, elas vão se transformar em 5 mais 5 em 10 aulas. As aulas serão segunda a sexta-feira, normalmente às 6 e 5 horas. A princípio, segunda e terça, quinta e sexta às 6 e 5 da tarde. E a exceção é a quarta-feira, que vai ser às 6 e 5 da manhã. Tá? Então as aulas são de segunda a sexta-feira, na quarta às 6 e 5 da manhã e nos outros dias às 6 e 5 da tarde. Gente, e uma das formas que eu acredito que vocês devem fazer para conquistar a sua liberdade financeira, quer dizer, conquistar os seus sonhos, porque conquistar a liberdade financeira é sinônimo de você ter dinheiro para conquistar os seus sonhos. Seja comprar uma casa, seja comprar um carro, seja viajar, seja se aposentar com o dinheiro que você tem investido. E eu acho que você tem que ter, então, nessa sua jornada de investimentos, rentabilidade acima da poupança, rentabilidade acima dos bancos, dos investimentos disponibilizados pelos bancos tradicionais. Maicon Lima, o que são bancos tradicionais? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Esses são os 5 bancos de rede. Então, rentabilidade acima dos investimentos dos grandes bancos e rentabilidade acima da poupança, acima dos investimentos tradicionais, rentabilidade acima dos investimentos dos grandes bancos. E claro, essa rentabilidade ela tem que ser também, obviamente, acima da inflação. A exemplo da poupança, que paga menos que a inflação, então a gente não considera que ela é um investimento. E a gente nem considera que ela é um investimento seguro. E esses investimentos, gente, que eu falo, que eu quero trazer aqui para vocês, nas lives de aquecimento, eles são em até 50% na renda fixa e até 50% na renda variável.
Eu acredito também, gente, que quanto mais oportunidades vocês conhecerem e quanto mais dúvidas vocês tirarem durante esse evento, mais preparados vocês vão estar para a semana do evento, que é a semana do investidor iniciante. Esse evento, pessoal, que eu estou falando aqui, a semana do investidor iniciante, ele é um evento online, que vai ser para você assistir, então, de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet, e é um evento gratuito. Então as lives são gratuitas, o cadastro no evento é gratuito, e o evento também da Semana do Investidor é totalmente gratuito. Vão ser 4 vídeos, tá, pessoal? Semana do Investidor Iniciante. Além dos 4 vídeos, vão ter materiais complementares, vai ter um certificado de conclusão para quem participar, e também vai ter um plano financeiro para esse ano de 2021. O evento da Semana do Investidor Iniciante vai acontecer do dia 25 de janeiro, agora, de 2021, até o dia 1º de fevereiro. Repetindo mais uma vez, tudo gratuito, tá? Eu gosto de falar que é gratuito, senão, poxa, será que tem alguma pegadinha? Daqui a pouco eu clico lá, tem que comprar um negócio lá, R$1.000 lá, né? R$10.000. Não, é gratuito. Quando for pago, eu vou falar, gente, é pago, né? Já aconteceu, ano passado, por exemplo, eu lancei uma mentoria paga. Eu falo, gente, a mentoria paga ela vai custar R$3.000. E quando é gratuito, eu falo, é gratuito. Então, é tudo de graça. Bom, vamos falar então de renda fixa. E quando a gente fala, gente, de renda fixa, a gente tem que entender o seguinte, que a nossa rentabilidade da Selic, né, eu vou usar bem simples essa expressão, a nossa rentabilidade da Selic é a menor rentabilidade, estou escrevendo aqui, acho que está aparecendo para vocês, tá? É a menor rentabilidade da história. Olha só que coisa, gente. A rentabilidade da Selic é a menor rentabilidade desde 1999, quando a Selic foi adotada. Nós estamos vivendo um momento de menor rentabilidade da história, que é 2% ao ano. É isso que rende a Selic. E essa taxa a Selic, então, ela é 2% ao ano. Gente, esse conteúdo ele é didático, tá? Eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, o que é Selic Over, o que é Selic Meta, o que é simplesmente um conteúdo didático para que todas as pessoas comuns consigam entender. Então, quando a Selic está em 2% ao ano, o que ela impacta? Ela basicamente vai impactar a poupança, por exemplo, vai impactar os investimentos da poupança e vai impactar investimentos, por exemplo, do Tesouro Selic. Então, automaticamente a poupança, o Tesouro Selic, eles acabam tendo uma rentabilidade baixa, principalmente a poupança. Mas é uma rentabilidade muito baixa mesmo. Beleza, então nós vamos entender alguns conceitos. Primeiro, o que é a renda fixa? O que é a Selic? Né? Já que nós estamos falando aqui de Selic, o que é renda fixa? O que é a Selic? E o que é a poupança também? Porque tem gente que não sabe nem o que é a poupança. Acha que sabe e não sabe, tá? Tem gente que vai lá e investe num fundo de investimento, investe numa outra coisa lá, enfim, e não está investindo em poupança. Então vamos fazer o caminho inverso. Vamos primeiro explicar rapidamente o que é poupança, só para você entender. Poupança nada mais é do que o investimento mais popular do Brasil. Poupança é o investimento mais popular do Brasil. É aquele investimento que você pega a sua identidade, eu peguei o celular aqui, mas imagina que eu estou aqui com a minha identidade, o meu CPF e o meu comprovante de residência. Né? Aqui, ó, uma conta de energia elétrica aqui. Por sinal, nada barata. Então, identidade, CPF, comprovante de residência, documentos atualizados, identidade no máximo 10 anos, CPF pode estar na identidade ou pode estar na CNH, comprovante de residência até 90 dias no máximo. Você pega essa documentação e vai lá no banco, normalmente, e abre a conta, que é a chamada conta poupança. Pode abrir até na lotérica, né? Se tu for depositar até R$3.000,
até as lotéricas abrem. Então é um investimento bastante popular e principalmente a Caixa aí, que é o banco da poupança. Só que para pensar o seguinte, se é tão fácil, se você vai lá, entrega a documentação, né, e você coloca lá R$1.000, R$100, R$10, e eles aceitam você abrir essa conta com muita facilidade, ressalvado alguns casos que não aceitam, porque, sei lá, o documento não passou, o cadastro não passou, seja lá o que for, seja lá qual for a desculpinha. Se é tão fácil de você investir na poupança, então é óbvio que é interessante para o investidor, para você que está investindo, ou é interessante para o banco que está recebendo esse dinheiro? É claro, é óbvio, você sabe disso, que é interessante para o banco. Beleza. Poupança está entendido, show de bola. Vamos progredir um pouquinho, tá? O detalhe é o seguinte também, tá? Todas as poupanças são iguais, tá? Opa, onde é que eu tô aqui? Aqui. Todas as poupanças são iguais. Todas as poupanças são iguais, tá? Então não vai adiantar. Eu não vou abrir na Caixa que todo mundo abre. Eu vou abrir lá no Santander. A regra brasileira, né, a regra nossa aqui do nosso sistema financeiro é que a poupança rende 70% da taxa Selic quando a taxa Selic está até 8,5%. Quanto que eu falei que está a Selic? Eu falei que está 2%. Né? Resumindo, então, a poupança vai render 70% disso. Então, a poupança rende hoje, né, se é muita coisa, então a poupança rende hoje 1,4% ao ano. Ao ano. Beleza, gente? Chega de falar de poupança. A gente poderia ficar 2 horas falando aqui sobre poupança. Tem algumas coisas até que são interessantes, mas a gente quer progredir na rentabilidade. Então vamos falar de Selic. Gente, Selic, ela é uma taxa definida pelo Banco Central. Selic, ela é uma taxa definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né? Mas ela é definida pelo Banco Central. Vai ficar com letra minúscula aqui mesmo, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Tá, e o que ela é a taxa Selic? A gente chama que ela é a taxa base da nossa economia. E o Banco Central consegue controlar a inflação. Como que ele consegue controlar a inflação? Quanto mais alta a taxa, menos as pessoas consomem. Tá? Fica só com esse conceito. Quanto mais alta a taxa Selic, então hoje a taxa está baixa, né? Está baixinha aqui, ó. Está em 2%. Hoje a taxa está baixa. Por que a taxa está baixa? Porque a gente teve a nossa situação aí de 2020 bastante complicada, essa doença, né, complicada, e a taxa tem que estar baixa para que a nossa economia não regrida tanto. Nossa economia em 2020 regrediu, né, aí 4, 5%. Mas com a taxa Selic baixa, a nossa economia não regrediu tanto assim. Então, quanto mais alta a taxa Selic, menor o consumo. Quanto mais alta a taxa Selic, menor o consumo e menor a inflação. E o contrário também vale, né? Quanto mais baixa a taxa Selic, isso faz com que aumenta o consumo, então as pessoas acabam consumindo mais. Você não sente isso, mas a economia como um todo, o Banco Central que baliza, que faz, né, enfim, o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, todo esse pessoal que faz análise de quantas pessoas compram, de quantas pessoas investem, de quantas pessoas, enfim, fazem empréstimos, eles têm esses dados. Então isso, de uma forma geral, a Selic baixa faz com que aumenta o consumo e também aumenta a inflação. Então tem que ter esse equilíbrio. Não é só, então fica fácil. Então é só eles baixar a taxa Selic para zero, zera tudo, né? E automaticamente vai aumentar o consumo, quer dizer, automaticamente o PIB vai crescer, o país vai crescer, só que não, porque também vai aumentar a inflação. Então vai ter um descontrole. Então o Banco Central ele consegue ter esse controle da inflação através do aumento ou da redução da taxa Selic. Essa, pessoal, é uma das explicações
para a taxa Selic. Agora, para pensar e para entender o seguinte. Quando o Tesouro Nacional paga a remuneração para quem investe no Tesouro Direto, e se você está começando, talvez esses conceitos sejam um pouco, nossa, Selic, Tesouro Nacional, Tesouro Direto, calma, eu vou te explicar tudo passo a passo. E também quem está mais avançado já está dizendo assim, me fala qual que é o melhor investimento de renda fixa, Michael, de uma vez. Eu vou falar no final, tá? Durante o vídeo, não exatamente no final, eu vou falar qual que é o melhor investimento. Todo mundo quer saber, tá, onde é que eu invisto? Onde que é o melhor investimento? Eu vou falar, tá? Mas, vamos lá, é um passo a passo. Eu tenho várias pessoas aqui, eu não sei em qual estágio exatamente você está. E mesmo que você esteja avançado, é importante entender esses conceitos iniciais. Então, quando o Tesouro Nacional paga a remuneração para a pessoa física, se a taxa Selic está baixa, então ela está em 2%, o Tesouro Nacional paga menos. Não é verdade? A taxa está 2%, então quem investe no Tesouro Selic, vai receber menos. Vai receber menos quando a taxa Selic está baixa. E quando a taxa Selic está mais alta, nós, investidor, pessoa física, eu, você, quando você investe no Tesouro Direto, o Tesouro Nacional te paga mais juros. Então, além da Selic, é isso que eu estou explicando para você, ser definida pelo Banco Central, ela servir, né? O Banco Central usa para controlar a inflação. Também tem essa questão. O Tesouro Nacional, ele gasta mais pagando juros quando a taxa Selic está mais alta. E o Tesouro Nacional gasta menos no pagamento de juros quando a taxa Selic está mais baixa. Agora, olha só que louco. Sabe quem são os maiores investidores dos títulos públicos federais? Os maiores investidores são as instituições financeiras. Sim, as instituições financeiras, os fundos de investimento, né? Instituições financeiras de uma forma geral, são os maiores investidores dos títulos da dívida pública. Michael, o que é título da dívida pública? Quando você compra Tesouro Direto, quando você investe no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, por exemplo, você está investindo nos títulos da dívida pública. Tá? Só que os grandes investidores, quem investe milhões e milhões e bilhões, não é eu e você, pessoa física, nós também. Se você somar todo mundo, né, no Brasil, e se o investidor estiver fora do Brasil, dá bastante, né, dá um valor alto. Só que os grandes investidores são as instituições financeiras. Então, quando a Selic está baixa, o que acontece? O governo paga menos juros para as IFs quando a Selic está baixa. Quando a Selic está baixa. Deu para entender essa parte, gente? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Deu para entender essa parte? Então, quando a taxa Selic está baixa, você, investidor, recebe menos, você que investe no Tesouro Direto, mas os grandes bancos também recebem menos. Então, o governo consegue ter esse controle. Você pensa que é uma situação bastante hipotética para você entender. Ah, os bancos estão falindo. Os bancos não estão falindo, tá, gente? É só uma situação bem hipotética. Os bancos estão falindo. Então, se o governo for lá e aumentar a taxa Selic, quando os bancos comprarem os títulos da dívida pública, os bancos vão ter uma remuneração maior. Parece que ficou um pouquinho complicado, né? Mas é isso. Os maiores investidores de Tesouro Direto, no final das contas, são as instituições financeiras. Beleza, gente? Vamos para frente. Outra coisa também que é a Selic, para a gente já entrar rapidinho na renda fixa, é quando os bancos pagam a remuneração da poupança. Eu falei para você que hoje a poupança rende 1,4%. É ao dia, Michael? É ao mês? É ao dia? É ao mês? Não. É ao ano.
Então, se a Selic está baixa, os bancos pagam uma remuneração menor, desse tamanho da poupança. E quando os bancos captam o teu dinheiro e pagam um juro bem pequenininho para você, eles emprestam para as outras pessoas a um juro menor também. Deu para entender? Então assim, ó, o banco paga para você 1,4% na poupança. E ele pega esse dinheiro e empresta, sei lá, 3%, por exemplo, 10%. Só que se ele pegasse esse dinheiro emprestado, quer dizer, se a Selic tivesse mais alta, ele era obrigado a pagar mais remuneração na poupança. E, gente, tem R$ 1 trilhão na poupança. Então isso impacta muito nos empréstimos que os bancos fazem. Se a taxa Selic tivesse, por exemplo, 14%, como já teve um tempo atrás, os bancos iriam emprestar a um juro muito mais alto, e emprestar a juro de 30%, 40%, como já aconteceu. Tá? Então a taxa Selic também é isso. Também impacta na remuneração da poupança, mas impacta no juro que eles vão cobrar nos empréstimos que eles fazem. Beleza, pessoal? Show de bola. Show de bola. Um último conceito, que também é um pouquinho mais detalhadinho, mas é o seguinte. Os bancos fazem empréstimos entre si. Parece um pouquinho complicado esse conteúdo, né? Depois, qualquer coisa, eu vou deixar para vocês voltar ao vídeo. Apesar que, vamos ver se vai ficar disponível. Mas vamos lá. Os bancos fazem empréstimo entre si. Isso quer dizer que, quando um banco empresta para o outro, eles remuneram entre eles a taxa Selic também. Tá? Então, vamos imaginar que, é um exemplo hipotético, vamos imaginar que o Bradesco ele tem potenciais clientes para emprestar 100 milhões de reais esse mês. Mas ele não está com esses 100 milhões em caixa. Ele só tem 50 milhões. Então ele pode pegar 50 milhões emprestado. Isso acontece de verdade, tá, gente? Os bancos fazem empréstimos entre si. Então o Bradesco vai pegar 50 milhões emprestado do banco de fora, do Santander, por exemplo. Que o Santander é um banco que tem no Brasil, mas é um banco de fora. É um exemplo. Qual que é o juro que, desses 50 milhões de reais, qual que é o juro que o Bradesco vai pagar para o Santander? Esses empréstimos, normalmente, eles são de um dia, tá? O Bradesco não vai pegar lá 50 milhões e vai pagar parcelado 5 milhões por mês. Não. Esses empréstimos, eles são normalmente eles são empréstimos de um dia. Então ele empresta de um dia para outro. Isso faz com que o sistema bancário tenha liquidez. Né? Liquidez é poder movimentar, ter essa movimentação de dinheiro. Quanto que ele vai pagar de remuneração? Ele vai remunerar o Santander. Então ele remunera a taxa Selic. Ele remunera a taxa Selic. E a garantia que o Santander tem são títulos públicos. Agora fechou o contexto. É por isso que as instituições financeiras são os grandes compradores dos títulos públicos, são os grandes investidores de títulos públicos. Dito tudo isso, se você entendeu ou se você não entendeu, vamos falar agora de renda fixa. Michael, renda fixa é fácil. Né? Renda fixa é facinho, eu entendo tudo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos ver se você entende tudo mesmo. Gente, eu, Michael Lima, não conheço, voltando aqui para mim agora, eu não conheço nenhum investidor, e olha que eu já estou no mercado financeiro há bastante tempo, tá? Mais de 10 anos, mais de 15 anos. Eu não conheço nenhum grande investidor que ficou rico. O que é ficar rico? É acumular mais de R$ 1 milhão, ou mais de 500 mil reais, por exemplo. Eu não conheço nenhum investidor que acumulou mais de 500 mil reais investindo só na renda variável. Eu não conheço, tá? Alguém que acumulou mais de 500 mil
Eu não conheço, pode existir. Mais de 500 mil reais, não conheço nenhuma pessoa. E ela conseguiu guardar esse dinheiro, esse 500 mil reais, investindo só na renda variável. Agora, o que é renda variável, né? Talvez você não saiba. Renda variável é, por exemplo, quando você investe na bolsa de valores. Tá? E o nosso assunto de hoje é a renda fixa. Então a gente não vai se aprofundar muito, mas renda variável é isso. É uma renda que varia. É quando você investe aí na bolsa de valores. Mas eu conheço muita gente que conseguiu acumular esses mais de 500 mil reais, ou que ficou rico, investindo só na renda fixa. Ah, Michael, então tá fácil. Então é muito fácil, é só eu pegar e investir na renda fixa que você tá falando aí e eu vou ficar rico. É assim? Não, não é assim. Se fosse tudo muito fácil, né, se fosse só apertar um botão, todo mundo faria. Gente, entenda o seguinte, os bancos tradicionais, e vocês já entenderam o que são bancos tradicionais, que eu já falei aqui nessa live, nessa transmissão, eles não querem que você entenda sobre renda fixa. É interessante para os bancos eles pegarem o seu dinheiro e falar, olha, eu estou te pagando aqui, sei lá, 90% do CDI. E você, se você não entender nada, você vai pensar, nossa, que legal. Agora, se você entender, você vai fazer assim para o seu gerente e não vai falar nada, mas você vai pensar, nossa, que cara de pau. Então, para os bancos não é interessante você entender como que funciona a renda fixa. Ao mesmo tempo que para as corretoras, também não é importante que você invista na renda fixa. Porque elas ganham comissão quando você investe na renda variável. Então, no final das contas, você não vai conseguir essa informação, né, lá no banco ou lá na corretora. Você vai conseguir os melhores investimentos fazendo o que você está fazendo agora, que é adquirindo conhecimento. Michael, o que é renda fixa? Basicamente, a renda fixa é quando... Renda fixa é quando você... Conceito, então. Empresta dinheiro... Pode ser para um banco, tá? Mas você empresta para uma instituição financeira. Instituição financeira. De uma forma simples e didática é isso. Renda fixa é quando você investe, empresta dinheiro para uma instituição financeira. Só que tem a forma certa e tem a forma errada de você fazer isso. E quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira, você é remunerado. Só que a diferença de um CDB, por exemplo, é que você acaba pagando imposto de renda. Tá? Então tem esse detalhezinho. Gente, o que vocês têm que entender aqui? Ah, Michael, a renda fixa rende pouco. Né? Muita gente fala isso. Muita gente fala. Michael, a renda fixa rende pouco. A renda fixa morreu. Né? A renda fixa morreu. Gente, investir na renda fixa não é a mesma coisa que falar que você vai ter investimentos de baixa rentabilidade. Eu, por exemplo, os meus investimentos do ano de 2020, eu estava fazendo um fechamento e eu verifiquei o seguinte. Os meus investimentos de renda variável no Brasil, tá, que eu tenho investimento fora também, né? Os meus investimentos de renda variável no Brasil, eles renderam mais do que o Ibovespa. Tá? E se isso você não sabe o que é, o Ibovespa ele é um índice que tem as maiores empresas da Bolsa. Então o meu investimento rendeu mais do que o Ibovespa. Só que os meus investimentos de renda fixa renderam mais, olha só que interessante, renderam mais do que os investimentos de renda variável. Olha só que louco. Eu não tenho exatamente os valores aqui, tá? Mas o Ibovespa fechou aí perto de 3%. Na renda variável, eu consegui mais de 3% no ano, o que é bom. Se eu sou melhor do que o índice oficial, isso é muito bom. Só que o que eu investi na renda fixa rendeu mais ainda. Então, investir na renda fixa não é sinônimo de render pouco. Esse é um exemplo. Ano passado, por exemplo, os meus investimentos renderam mais o que está na renda fixa do que o que está na renda variável brasileira. A renda variável americana
o que está fora aí é uma outra história. Outra coisa também que você pode estar se perguntando. A renda fixa é fixa, Michael? Não. A renda fixa não é fixa. Nossa, Michael, agora complicou. Agora endoidou tudo. Isso é importante você entender. A renda fixa não necessariamente ela é fixa. Ela pode variar. Tá? Então, no momento que você contrata, você pode ter uma rentabilidade pré-fixada ou você pode ter uma rentabilidade pós-fixada. Não vou adentrar demais nesses conceitos, mas eu quero que você entenda que quando é pré-fixada, você sabe exatamente quanto que vai render. Por exemplo, eu investi aqui e vai render 10% ao ano. E quando é pós-fixada, você não sabe exatamente quanto que vai render. Ele vai ser indexado, por exemplo, à taxa Selic. E aí a Selic, se ela aumentar, o teu investimento vai render mais, e se a Selic baixar, o teu investimento vai render menos. De uma forma simples, é isso. Uma forma simples é isso. Gente, quando que a renda fixa vale a pena? Eu acho que vale a pena você ter, como eu falei no começo, você ter 50% no máximo em renda variável, tá? O que é renda variável, Michael? É ações. 50% no máximo em renda variável. E você pode ter tranquilamente 50% ou mais. Nada disso é indicação de investimento, tá, pessoal? Isso aqui é só um conteúdo educativo, não podemos esquecer disso. 50% ou mais na renda fixa, que é o que eu estou suando aqui, né? Falando aqui, explicando para você. Michael, eu posso ter 100% em renda fixa? Sim, você pode ter de 50% a 100% na renda fixa. Não tem problema, desde que você saiba o que você está fazendo. Qual que é a vantagem? E agora eu vou parar um pouquinho de escrever para a gente ganhar tempo aqui. Qual que é a vantagem da renda fixa? Gente, o risco da renda fixa é menor, tá? Então você está se arriscando menos. A renda fixa, ela é sim mais segura. Não quer dizer que o risco é zero, mas o risco é muito menor. Então você tem mais segurança. Outra coisa, a rentabilidade, ela está ligada, pode ficar só em mim agora por enquanto, a rentabilidade ela está ligada ao seu nível de conhecimento. Então quanto mais conhecimento você tem, melhor vai ser a rentabilidade. Ela não está ligada com a renda fixa ou com o investimento em si. Depende mais do conhecimento, do quanto você sabe investir. Quais são as opções que a gente tem na renda fixa? Agora eu vou escrever de novo, tá? E vamos, faca na caveira, vamos correr um pouquinho aqui o conteúdo para o vídeo não ficar muito longo. Primeira opção na renda fixa, poupança. Nossa, poupança é renda fixa, mas... gente, eu não sabia. Poupança é um investimento de renda fixa. Já falei para você que todas as poupanças são iguais. Não tem poupança diferente. Agora, CDB, por exemplo, é um outro tipo de investimento de renda fixa. E o CDB não é igual. LCI, gente, e LCA é um outro tipo de investimento em renda fixa. E tanto o CDB como a LCI e a LCA não são todos iguais. Muito pelo contrário, são todos diferentes. Você pode investir num CDB da Caixa Econômica, por exemplo, e esse CDB da Caixa Econômica ele vai ser diferente de um CDB do Banco Inter, sei lá. E esse CDB do Banco Inter vai ser diferente de um CDB que você encontra lá na corretora de valores, lá na corretora BTG, por exemplo, Pactual, ou lá na corretora XP. Então, os CDBs e as LCIs e LCAs são diferentes. Basicamente, o CDB, gente, ele tem imposto de renda. Tá? Essa é uma outra diferença também. Ele tem imposto de renda. E a LCI e a LCA não tem imposto de renda. Beleza, Michael. Então, vale a pena investir na LCI, porque ela não tem imposto de renda, certo? Errado. Errado porque existem vários tipos de LCI e LCA. E algumas vão render mais e outras vão render menos. Nossa, minha água está acabando. Gente,
Se você vai investir na renda fixa, eu sugiro que você invista no máximo em 2 investimentos diferentes. Eu já vou falar para você qual que é o meu investimento preferido de renda fixa. Existem vários outros investimentos, tá? Existe debentures, gosto muito de debentures, não vou explicar o que é, porque não dá tempo. Existem LCs, que são letras de câmbio. Existem os certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio. Então, cara, tem uma série de infinidade, cabeção, cabeçona, de investimentos de renda fixa. E o meu preferido, talvez você já saiba, né? É o Tesouro Direto. Também é um investimento de renda fixa. Então, tudo isso aqui que está na tela aqui para você são alguns exemplos de investimento de renda fixa. Nossa, Michael, tudo isso? Sim, tudo isso. Aproveita para dar um print aí. Aproveita para dar um print que já está pulando a tela. Qual que é uma das vantagens do Tesouro Direto? Você pode investir entre R$30 até R$1 milhão por mês. Nossa, Michael Lima, tudo isso? Exatamente, cabeção, cabeçona. Oh, pulou tudo aqui. Voltou. Exatamente isso. No Tesouro Direto, o valor mínimo para você investir é R$30. É o mínimo. E o valor máximo... Nossa, tem valor máximo? Tem valor máximo. Tá? Tem valor máximo. Para nós mortais, é R$1 milhão. Então, se você é ganhador de Mega Sena, você ganhou 100 milhões, não dá para colocar 100 milhões no Tesouro Direto. É uma coisa que a gente acaba não pensando, porque não é comum todo mundo investir mais de R$1 milhão. Gente, repito, eu sugiro vocês investirem no máximo em 2 investimentos de renda fixa. Por quê? No máximo 2. Se você pensar, cara, eu vou investir em tudo. Nossa, eu quero investir em debêntures, eu quero saber o que é CRI, eu quero saber o que é CRA, eu quero saber tudo. Cara, não dá. Só o assunto Tesouro Direto, eu poderia fazer uma aula aqui de 2, 3 horas. Tá? Então, a gente não pode perder tempo, a gente tem que ganhar tempo. Então, se você usar esse critério aqui de investir em 2 investimentos de renda fixa, você já acaba ganhando bastante tempo. Agora, voltando aqui para mim de novo. Se der aí, me coloca em tela cheia. Galera, tu já tentou ir no banco? Você já tentou ir no banco e perguntar para eles como é que você investe em Tesouro Direto? Eu não sei se você já tentou fazer isso, tá? Só que eu vou te contar um segredo. Só eu e você que está assistindo aqui. Quando eu trabalhei no banco, eu quase fui para a rua porque eu estava explicando para um cliente como que funciona o Tesouro Direto. Nossa, Michael, é verdade isso? Sim. É a verdade mais verdadeira. E assim, o banco, gente, ele tem que lucrar. E se você vai lá no banco para investir em Tesouro Direto, o banco está ganhando alguma coisa? Tá não. Vou falar aqui porque depois a gente manda o áudio lá no grupo VIP, né? Que agora é um outro grupo exclusivo, tá? Que eu vou falar para vocês nos recados paroquiais. O banco ganha quando você investe em fundo de investimento, quando você investe lá no CDB do banco, lá na LCI do banco, aí ele ganha. Agora, quando você investe em Tesouro Direto, sabe quanto que o banco ganha? Nada. 0. É por isso que eles não vão explicar para você como que tu investe em Tesouro Direto. Tu tem que vir e ter um conteúdo educativo, porque a gente também não aprende na escola, né? Os professores, que é uma classe muito importante, que eu valorizo muito. Inclusive, eu estou sendo um professor agora aqui. Mas muitos professores nem sabem controlar suas finanças, nem sabem investir. Como é que eles vão te explicar? Né? Embora as bases, diretrizes da educação estão mudando, vai ter que se falar sobre investimento na escola, né? Estão falando já, mas você tem que procurar um material extra, tem que procurar isso que você está fazendo aqui, um conteúdo extra, para você aprender. Beleza, galera? Bom, dito tudo isso, o que eu quero dizer para você? Você pode ainda estar pensando o seguinte: Michael, eu já sabia disso, Michael Lima. Eu já sabia de tudo isso. Ótimo. Se você sabia disso, então por que tu não atingiu a tua liberdade financeira ainda? Né? Outra coisa que tu pode estar pensando também: mas Michael Lima, é a renda fixa ou é a renda variável
que é o melhor caminho para eu ter rentabilidade? O melhor caminho é o conhecimento. O investimento, gente, ele é aplicação de conhecimento, e eu sempre gosto de mostrar alguns livros, não são todos, tá? Tem embaixo da cama aqui mais uma galera de livros. Embaixo da cama, que é uma cama baú, né? Então, o investimento, a rentabilidade, é você aplicar o conhecimento, né? O conhecimento. Esse primeiro livro aqui tem mais de 600 páginas. É o conhecimento, só que só o conhecimento não basta. Ah, legal, esse livro tem 600 páginas, é só eu ler que eu vou aprender a ficar rico. Não. Porque o investidor inteligente, ou a pessoa que tem sabedoria para ter rentabilidade, é a pessoa que adquire o conhecimento e progride para o próximo passo, para o próximo nível gradativamente. Então você está no nível hoje e você vai ter o próximo passo. Ah, eu invisto já na Bolsa de Valores. Já fez a base? Já fez a reserva de emergência? Já fez a reserva de oportunidade? É importante a gente começar a pensar nisso daí. O maior erro que as pessoas têm, gente, é você aplicar no primeiro investimento. Então alguém vai lá e fala para você, olha, esse investimento aqui é o melhor investimento que tem. O maior erro dos investidores é você aplicar no melhor investimento e achar que, no primeiro investimento que aparece na tua frente, e tu achar que está fazendo a melhor coisa do mundo. Por exemplo, Bitcoin subiu um monte. Então você vai lá e pensa, cara, eu vou agora investir em Bitcoin. Eu recebi um monte de mensagem, um monte de gente me implorando, Michael, me ajuda a investir em Bitcoin. Cara, a pior coisa que tem é você pensar que eu vou colocar lá 10 mil reais em Bitcoin e vai ficar rico. Não é assim que funciona. O que funciona é a sabedoria, é o conhecimento, você entender esse conhecimento, absorver e aplicar para você sair do passo que você está hoje e ir para o próximo passo. Beleza, galera? Gente, a melhor aplicação e os melhores rendimentos são aqueles que você vai construir com o tripé, com os 3 pezinhos. Investimento inteligente, conhecimento, sabedoria, que é isso que eu falei para você agora várias vezes, prazo, tá? Então não é do dia para a noite. Não é você aplicar hoje, semana que vem tô rico. Não, prazo é importante. E com aportes constantes. Como assim aportes constantes, Michael? Gente, se você colocar 10 mil e ele render 100%, você vai ter 20 mil. Agora, se você for aplicando toda a vida e você chegar a aplicar 500 mil, 100% desses 500 mil vai ser 1 milhão. Então, são 3 pontos. Os aportes constantes também são importantes. Michael Lima, como é que eu invisto na renda fixa além da poupança, que eu já conheço? As chances são que poupança você já conhece, porque poupança todo mundo conhece. Bom, então vamos lá. Eu sugiro que você abra uma conta corrente em uma corretora. Tá? A gente não vai detalhar esses passos agora, mas eu sugiro que você abra uma conta corrente numa corretora. De preferência, pode ser uma corretora gratuita. Não é para sair correndo fazer isso. Calma, a gente está na fase do aprendizado. É com o tempo, com o prazo que as coisas acontecem. Então eu sugiro você abrir conta na corretora. Continua acompanhando essas lives de aquecimento para a semana do investidor iniciante. Só fazendo esses 2 passos, se você não sabe nada. Michael, eu só investi na poupança, eu não sei nada. Eu não entendi direito o que é Selic, eu não sei o que é Tesouro Direto, não sei nada. Então é isso, você vai procurar uma corretora gratuita para você abrir uma conta e você vai acompanhar as lives de aquecimento aqui para a semana do investidor iniciante. Michael, tem alguma forma de eu não esquecer de nada que você falou? Sim. Eu vou colocar um link aqui no bate-papo e na descrição também para você se inscrever na semana do investidor iniciante. Veja que estou batendo nesse ponto para você inscrever. E lá no e-mail eu vou mandar para você o material. Eu vou mandar o PDF dessa aula de hoje. Tá? O PDF dessa vez não vai ter senha. Mas você vai receber o material da aula, o PDF, lá no e-mail. Tá? Depois que eu terminar a aula, eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e vou pegar esse aqui que eu escrevi aqui e vou fazer um PDF bem bacana para você. Já comecei já, tá? Só vou finalizar e mandar para vocês. Michael, eu já invisto, né? Eu já tenho conta na corretora, eu já estou um pouquinho mais avançado. Como é que eu faço? Cara, faz o seguinte. Se inscreve também na semana do investidor iniciante. Por quê?
porque agora tem um presente. Só quem ficou até agora é que sabe. Eu falei com o meu assessor de investimentos, olha só que bacana. Eu falei com o meu assessor de investimentos e ele mandou para mim uma lista dos melhores investimentos, dos mais rentáveis investimentos de renda fixa desse mês. E essa lista eu vou mandar daqui a pouco lá no e-mail de quem está inscrito na Semana do Investidor Iniciante. Beleza, pessoal? Era esse o conteúdo que eu tinha para passar. Aprendemos um pouco sobre o que é renda fixa, qual a importância da renda fixa, que é a base para a nossa vida. Aprendemos que ela pode render até mais do que a renda variável. Aprendemos também que a gente pode ter até 100% em renda fixa, mas não pode ter 100% em renda variável. Não podemos ter 100% em ações. Agora, a renda fixa, sim, não teria problema você começar a ter todo o valor na renda fixa e depois de um tempo você pode pegar 10%, 15%, 20% e investir na Bolsa de Valores. Mas aí é mais complexo, tá, pessoal? Essa live ela não vai ficar pública, tá? A gente vai fazer 10 lives de aquecimento e 2 lives eu vou impulsionar, né? Eu vou impulsionar no YouTube e no Facebook, mas para que mais pessoas vejam. Mas você pode também me ajudar, tá? Você pode compartilhar essa live com outras pessoas que querem aprender a investir. Você pode curtir. Você me ajuda, ó, que legal aqui, ó, também comentando, tá? Então, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer. Os grupos VIPs, para quem já está lá nos grupos VIPs, pessoal, recadinhos paroquiais aqui, eles vão ser fechados, tá? Então, tire as dúvidas aqui nos comentários, seja lá qual plataforma que você está assistindo, né? Seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Dito tudo isso, o que vocês vão fazer agora? Se inscreve lá no link para você receber o material gratuitamente, tá? É tudo gratuito. E lembrando mais uma vez que esse conteúdo ele é educativo, ele não é indicação de investimento e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então vai lá, galera, se inscreve lá, é tudo de graça, vou mandar material de graça, é só você se inscrever, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou dar uma olhadinha no chat agora ali, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.